E em nossos estúdios já estamos recebendo, né, aqui nos nossos estúdios, Girlene Paulo. Ela é diretora educacional do Colégio Séculos. Vamos falar um pouco sobre educação e este final de ano, né? E também sobre o Enem, que neste final de semana haverá a segunda prova. Então, o nosso muito bom dia. Então, portanto, a dona Girlene Paulo. Bom dia, Girlene. Bom dia, caros ouvintes, telespectadores, internautas. Estamos em todos os canais. Prazer estar com vocês aqui hoje e falar de educação, que é a nossa esperança de mudança, né? De tudo, na verdade. Professora, assim, antes da gente falar da expectativa para o próximo domingo, eu gostaria de lhe ouvir sobre o primeiro dia de provas do Enem. Qual a sua avaliação dentro das expectativas? O tema da redação foi uma surpresa ou também já era um tema previsível anteriormente? Bom, em relação à primeira aplicação do Enem, a prova de linguagens, ciências humanas, é aquela prova do pensar. Então, geralmente, ao longo dos anos, as últimas edições que o Enem tem trazido, há uma exploração bem interessante em interpretação. Então, na verdade, você reter um conhecimento ao longo da vida escolar. Então, erroneamente, muita gente só foca na terceira série ou no pré-vestibular. Lembrar que o Enem ele é feito em níveis. Nível fácil, médio, difícil. E você tem uma maior condição de aprovação exatamente pelos acertos nas questões fáceis. Então, quando você chega para essa prova, o importante é você ter uma estratégia de resolução dessas provas. E é o que a gente faz, né, ao longo da vida dos meninos, ensinar comandos que eles possam eliminar, né, cada vez mais aquele tempo que ele levaria para fazer toda uma leitura de textos que muitas vezes não há a necessidade de você aprofundar essa leitura no texto, porque se você tem um vocabulário interessante, os comandos, né, geralmente as alternativas que vêm com acertos, é um sinônimo do comando que vem na questão. Então, os alunos eles já estão aprendendo a mapear essa prova. Então, na verdade, é uma primeira prova que ela é cansativa, porque a interpretação é um forte dela. E mais um emocional que fica bem abalado para fazer uma redação, que escrever não é fácil. E se tem 1h30 para fazer isso, é até criminoso, mas né, a gente vai talhando os alunos, fazendo textos que sigam um padrão, e aí eles conseguem descrever e conseguem dissertar com maior tranquilidade. Em relação ao tema, falar sobre a mulher, assim, a gente passou o ano inteiro, né, tocando no assunto, qual é o papel da mulher na sociedade. E dentre, né, os papéis que a mulher traz no seu currículo, tem aquele lá, é mãe, vai morrer mãe, é esposa, né? Então, esses foram os principais papéis dados para a mulher. E aí ela vem se empoderando e precisa de um up, que foi o que a gente trabalhou ao longo do ano também. Ser empoderado é conseguir direitos, mas a mulher só com isso ainda é invisível. E aí a necessidade de a gente protagonizar. E é por isso, né, que é um tema extremamente pertinente, porque não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas a quantidade de atividades, né, que uma mulher exerce fora do campo profissional é de extrema importância. É importante para a família, é importante para a sociedade, é importante para a economia. Então, não tinha como ser diferente. É um tema tão importante, pertinente, e tem muitas informações que, se você não se organizar para colocar, né, você acaba se perdendo, né? Exatamente. Por isso que a gente tenta traçar, né, dentro da disciplina de redação, esses filtros.
né, de ensinar aos meninos que eles têm que fazer esses cortes. Olha, o que vai ser importante? É você observar o que o tema está te pedindo. Quais são as palavras-chave e trazer para o seu texto. Não sair do assunto. Exatamente. Quando você marca as palavras-chave do tema, você não foge. Né? Você não vai fazer essa lateralidade do tema, você não vai distanciar. E aí é possível você atender às competências que são exigidas e marcar um gol, né? Tem que ter um cuidado nem para acrescentar demais, nem para diminuir demais o que é necessário fazer, né? É porque assim, a redação do Enem, ela é rotulada. Você produz 4 parágrafos, então eles são bem destinados. Você vai fazer uma introdução, você faz uma apresentação em cima de um apoio, né? E aí você vai desenvolver, já diz, ó, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, a partir do encaminhamento argumentativo que você faz lá na introdução. Então você quer 2 caminhos e que esses 2 caminhos se conversem. Inclusive na véspera a gente estava falando, olha, o Enem ele traz sempre um tema que tem um fundo social. Então, quem é que é atingido socialmente? Minorias. Então, são todos aqueles que são invisíveis. Embora a Constituição ela garanta todos os direitos, né? Tem lá tudo lindo e maravilhoso, mas efetivamente não acontece para essa classe, que chama de minoria, mas na verdade é maioria. No caso das mulheres são maioria, né? Exatamente, então é bem paradoxal. E aí a gente tratou, olha, todos esses setores. A gente pensou em idosos, estava ouvindo no rádio, vindo para cá, vocês falando sobre a inserção do idoso, internet, aquela coisa toda. Então, o idoso também é invisível, contribuiu bastante para o país e é invisível, a mulher, a criança. Então, se você for observar, todos esses atores da sociedade, eles são invisíveis. E aí é fácil falar. Em Teresina, 7h49. A você o nosso muito bom dia. Tem gente ao telefone. Alô, você do telefone? Alô? Bom, não é que a ligação caiu, porque tá um delayzinho, uma demora e não conseguiu ouvir. Vamos continuar. Pode ligar novamente, né? É ligar e permanecer ligado no telefone, né? Esquecer o rádio, a TV, porque tem uma demora na comunicação. Então, focar no telefone. É o suficiente para a gente poder bater um papo legal. Certo. Vamos lá então, continuando com o nosso bate-papo. Para você que ligou o seu TV, a sua televisão, para você que ligou o seu rádio agora, estamos conversando com Girlene Paulo, diretora educacional do Colégio Séculos, falando aqui um pouco de Enem, um pouco de educação. E, Girlene, e a preparação lá no Séculos? Foi pegado? Como é que foi esse trabalho feito com os alunos? Então, ao longo do ensino médio, a gente já vem plantando a sementinha nos alunos de que eles devem olhar com um pouco mais de responsabilidade para aqueles assuntos que a gente consegue mapear a prova do Enem. Se você pegar 3 últimas edições, você vai observando o que ele gosta mais exatamente. Então, a gente tem como focar. E sempre no início, aquela primeira semana, você vai pegar alunos do ensino médio, chega para ele e vamos lá, gente, faça aí uma reflexão rapidinha e verifique quais são suas forças, quais são suas fraquezas. E aí nosso serviço de psicologia vai trabalhar junto com eles para que eles possam traçar um cronograma de estudos, focando mais tempo para aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade e só dando pinceladas, porque junto com as aulas, trâmite normal da rotina deles, eles conseguem manter naquilo que eles são fortes. Porque o que acontece muito, o aluno, geralmente, nós ficamos muito bem na nossa zona de conforto. Então, a tendência é a gente ficar ali, não, eu gosto, vou ficando. E vai protelando, jogando de lado aquilo que não é muito interessante. Não tem tanta afinidade, né? E é o erro. Mas que vai ser cobrado, vai. Inclusive, Então, nós temos a próxima prova aí, que se a gente passou por linguagens e ciências humanas, a gente vem para uma bateria de provas bem mais complexa, até porque é assim o nicho
para as áreas de saúde. Né? Então, sempre vem uma prova um pouco mais complexa, que precisa de um pouco mais de dedicação, e são áreas que os alunos também têm um pouco mais de dificuldade. Então, a gente tenta, né, ao longo dos anos, e não só, como falei, só na terceira série, já pontuando o que é interessante, que eles já foquem. Isso aqui certamente tem 1 ou 2 questões no Enem, então é importante que vocês batam mais em cima dessa tecla e consigam se preparar melhor. Fora isso, o que é mais essencial, inteligência emocional. Pois é, e a prova, né, o teste, ele é o mesmo, independente da sua escolha de profissão, mas é importante que você já entre sabendo aquilo que você quer, naquilo que você está correndo atrás. Exatamente. E aí é que entra o setor de psicologia, vai fazer os testes vocacionais, conversa com os meninos, faz essa preparação emocional. A ansiedade, ela assim, ganhou um espaço muito grande, enorme, né, dentre os jovens, e foi potencializado pela pandemia. Né? Então a gente teve um cuidado em relação a isso. Nós trouxemos para a escola a educação socioemocional, e não só para o ensino médio, desde a educação infantil, já as crianças também trabalhando o gerenciamento das emoções, porque o grande vilão do Enem é o emocional e o tempo. São 2 lutas que você tem que traçar, porque o conhecimento ele vem ao longo do tempo sedimentando em você, né? Então é mais fácil. Isso aqui eu não sei, eu chuto. Você precisa ter esse discernimento dentro de uma lógica mais chuta, né? Uma lógica, né? Você não chuta com a perna esquerda, você não... mira no centro do gol e vai. Agora, assim, a ansiedade atrapalha, mas o excesso de confiança, a autoconfiança além do limite também pode atrapalhar. A arrogância, a falta de humildade, achar que já sei, não aceita um conselho, uma correção. Eu sou bonzão, pode atrapalhar. Eu me zango com quem me corrige, isso aí também pode atrapalhar. Já tem derrubado muita gente. Muita gente. Né? Todos os excessos, eles não são aconselháveis. E exatamente, quando você vai com essa empáfia, aquela coisa, sem humildade para resolver as coisas, não sai bom, né? Não sai uma coisa muito boa. Então, tem muita gente que de fato não aceita. O professor, ele vai, isso aí eu já sei. Opa. Eu lembro uma vez, um determinado professor foi começar uma aula de pré-vestibular. E aí o professor, no básico, vamos falar de literatura, os conceitos básicos, aí um rapazinho gritou lá no meio da sala, cheio. Isso aí de novo, professor. Eu disse, se você já estivesse na universidade... É a resposta. Interessante. Então assim, nada de arrogância. Não faz vergonha pedir uma ajuda. Olha, eu não sei, eu estou em dúvida. Ou dividir um conhecimento com alguém, aceitar essa divisão de conhecimento, né? Na verdade é uma relação de ensino-aprendizagem, né? Se ensina, se aprende todos os dias. E se você achar que já é detentor, isso vai te atrapalhar, porque você fecha uma porta para clarear, né, ampliar mais o seu horizonte. Tudo bem que você saiba uma técnica básica, mas há a possibilidade de um outro olhar que você não tinha. Isso é igual você assistir a um filme. Você assiste ao mesmo filme que eu e nós temos percepções diferentes daquilo ali. Sim. Então, a troca é essencial que aconteça. Por isso, essa relação, né, professor, aluno e mais... toda a outra rede que está por trás da educação são importantes, porque todo mundo pode somar. Dividir não é interessante. Interessante é somar. Bom, domingo nós vamos ter, claro, a segunda parte do Enem, né, a segunda prova. Evidentemente que os alunos, né, foram preparados, continuam tendo aí o acompanhamento de perto, essa orientação. Mas vindo da primeira semana, né, o que a senhora já conseguiu de informação exatamente nessa parte psicológica, nessa parte de estudos, enfim, teve contato com os alunos? Qual a impressão que já dá para se ter desse primeiro momento? Na verdade, eu os acompanho diariamente. Né? Eu sou professora e atuo na sala de aula, acompanhando para eu saber quais direções eu também devo tomar para amparar, né, melhor os alunos. Até para corrigir alguns erros da primeira semana, digamos assim. E assim, eles estão otimistas. Né? Eles gostaram muito da primeira prova, isso é importante, porque se você não vai bem na primeira fase, desestimula
para a segunda. Não que esteja perdido, mas você cai um pouco, né? Fica mais desacreditado. O rendimento, né? Mas, assim, você veio com um tema de redação muito bom, e sempre tem muito medo, ficam perguntando pra gente, qual a sua aposta? Assim, ninguém adivinha tema. A gente trabalha dentro das possibilidades, o que está acontecendo na nossa realidade social e tentamos dar o maior suporte possível. E aí, para a segunda, né, etapa, é muito importante que a primeira tenha sido razoável, satisfatória, para que essa segurança aí, o emocional, ele já vai mais estabilizado. Olha só, é verdade. Né? É bem mais interessante que isso aconteça. Mas se a primeira etapa não foi tão boa, você tem que se dedicar para que a segunda etapa possa cobrir o prejuízo. Isso, e aí esse é um perigo. Porque às vezes você se sobrecarrega, tentando correr atrás de um prejuízo, e aí a neurociência ela não nos dá, né, essa condição. Não force o seu cérebro, porque ele vai cansar. E na hora H, ele cansado, ele não vai te dar aquilo que foi armazenado. Isso é um fato. Né? Então, por isso que a gente faz, ao longo da semana, as sessões de relaxamento, né? Psicologia vai conversar com eles, então é um momento de descontração importante. É isso que eu ia perguntar para a senhora, o que pode ser feito para levantar essa autoestima, né, de quem... Autoconfiança. Autoconfiança de quem digamos assim... A gente sempre faz nas semanas que antecedem o Enem, nós temos intervalos animados, que é para extravasar, né, para dar uma relaxada no corpo, porque a tensão é muito grande. Muito grande. E a cobrança é muito grande também. Né? Você olha assim, você é vestibulando, cuidado, olha o Enem. Gente, é um bicho. Né? Coloca atrás do pobre do estudante. Não é assim. É uma prova. Você esteve preparado para essa prova? Faça lá, dê o seu melhor. Aquilo que é possível você fazer. Não deu certo, você é jovem. A gente pode tentar uma segunda vez, a gente pode tentar uma terceira vez, não se consegue atingir um sonho de imediato. Né? Então, essa ansiedade a gente não pode também alimentar. Então, é importante colocar os pés no chão. É bem interessante, por isso a educação socioemocional é muito importante, porque ele vai aprender a gerenciar, ele vai aprender a se autoconhecer. Então, eu tenho alunos que eles já estão me dizendo, olha, esse ano não é para mim, mas eu já sei onde eu errei, eu já sei onde eu posso melhorar. Né? E ele tem a oportunidade das faculdades. Teresina tem faculdades memoráveis, então também não está perdido. O Enem é uma porta de entrada. Mas o estudante ele tem um leque de oportunidades para entrar para o ensino superior. Nós temos o Instituto Federal, que tem aí, nós temos as universidades particulares e nós temos as nossas universidades públicas, né, federal e estadual, que estão aí também. Então, são várias formas de entrar. Então, o importante é não desistir. Não pode desistir. Você não baixa a crista, não vai dar certo agora, você ficou tonto da pancada, mas é sempre importante saber se reerguer, porque na vida é assim. Professora, a senhora explicou que no primeiro dia de provas, temas sociais, a redação foram ali aplicados às questões. Sim. Para esse segundo dia também tem essa expectativa, mesmo quando a prova é de matemática ou de biologia? Sim, sim. Por exemplo, eu quando fiz Enem, olha, eu não estudei porque já tinha formação, fui fazer para contabilidade, né? E aí quando eu cheguei lá, olhei para minha prova de matemática e disse, vamos lá. A maioria das coisas sai por regra de 3. Vamos. O enunciado está me dizendo, eu tenho uma fonte ali da questão, então ele vai me dizendo pelas medidas, aquela coisa toda. A gente vai. E deu certo, deu muito certo. Né? Então foi muito bem na prova. E aí eu conto muitas experiências para eles também, para que eles saibam, gente, olha, existe um conhecimento, às vezes, que você pode aplicar em diversos outros. Você fala em equação. Equação é só para matemática? Não, você vai usar equação na química, você vai usar na física, você usa na biologia. Então, é um conhecimento que é aplicável a outras áreas. Até porque o Enem ele é interdisciplinar. Então, é fácil de você também fazer isso. Mas, lógico que você precisa ter um pouquinho de bagagem. Ter um pouco de atenção, não ficar tentando adivinhar. Como eu disse, é previsível. Você faz um mapeamento e você consegue perceber que conteúdos, né, são mais elencados e se preparar para isso. Então, é uma prova de estratégias. É isso que a gente tem que fazer. Falando em dificuldade, né, falando um pouco então em dificuldade, a primeira semana
é mais difícil do que a segunda ou é tudo igualitário em termos de, né, de conhecimento, de aplicação, enfim, né? A prova, essa questão do difícil, do fácil, é relativo. Porque às vezes muita gente se pergunta, né? Tem as aptidões, fácil é o que você sabe, né? Se você sabe é fácil, se não sabe é difícil. São as aptidões. Mas em se tratando de resolução, o que é mais fácil? Você fazer uma leitura e interpretar. Porque se você não tem um conhecimento mais técnico para biologia, se você não sabe o que é uma célula, não vai adiantar você ler um enunciado. É verdade. Né? Então, exige um pouco mais de conhecimento técnico da pessoa. É porque às vezes muita gente fala assim, se você fez uma boa redação, se você conseguiu bons pontos na redação, não que essa semana que vem agora, esse domingo que vem, não seja tão importante, mas quer dizer, a redação ela conta muito pro final. Muito, são 1000 pontos. Né? 1000 pontos, né? 1000 pontos, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Nas outras provas, você atinge médias de 600, 500, então, se é uma redação que você pontua 800, 990, dá assim um up, e você sai daquela prova tendo a ideia de eu fiz uma boa prova. Né? E aí é muito importante para dar uma estabilizada. Aí a gente talha os professores. Olha, gente, passamos pela primeira fase, pelo amor de Deus, não vão passar a semana dizendo é difícil, não faz isso não. Né? Você vai trabalhar com os alunos questões que eles percebam que eles sabem fazer. Porque essa segurança que é importante. Né? Por mais você não vai dominar tudo, isso é óbvio. Né? Às vezes você chega numa prova e diz, isso aqui eu sei. Legal, você deu sorte, porque você estudou, você mapeou, tudo bem. Mas não é interessante nas vésperas você trabalhar o que é difícil. Porque você vai assustar, você vai deixar o aluno mais preocupado, mais tenso, e aí a ansiedade, né, vai pilhar. Aí eles vão ficar naquela loucura, nas vésperas, para aqueles aulões, que você vai cansar fisicamente, mentalmente, e na hora H não vai render. Né? Tem gente ao telefone, alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, professora, é o Fábio Brito, um abraço para a senhora, estou lhe ouvindo aqui, só de dar. Professora, mas eu vi um radialista comentando que esse tema da prova do Enem desse ano, nem gente formada em filosofia, nem cientista não sabia, não tinha condição de resolver. Imagine gente que está terminando o ensino médio, viu? A senhora está ouvindo, professora? Bom dia. É um prazer falar professora, com você. A senhora está ouvindo? Talvez sejam... O tema da redação, nem gente formada em filosofia, nem cientista não sabia resolver um tema daquele. Imagine gente terminando o ensino médio, viu? Né? Qual é a atividade de uma mulher dentro de uma casa? É bem complicado, né? Então, pessoas com formação acadêmica, talvez não seja a zona de interesse da pessoa. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem uma geração, uma juventude que tem um olhar mais sensível para as questões que norteiam a sociedade, né? Então, com certeza, nossos alunos estavam muito preparados e a gente não pode desdenhar, né, por conta da idade. Então, crianças, adolescentes, jovens têm opinião, têm argumento e eles sabem defender seus pontos de vista, suas ideias, sim. Não... Eu acho que o central foi exatamente a invisibilidade. Exatamente. Se alguém não fala sobre é porque não está enxergando. Exatamente. Se enxergar, vai discorrer. Por isso, reconhece, né? né? Por isso que é pertinente falar sobre. Né? Por isso. Bom, muita preparação, ainda existe muita expectativa. Qual o conselho agora, né, para os alunos que fizeram boa prova e para aqueles também que estão aí agora um pouco meio inseguros, acham que não foram bem, mas qual o conselho para esses alunos, enfim, do modo geral, para esse segundo, né, final de semana de testes? O importante é considerar que hoje é sexta-feira, né? Sextou. Boa. Então, não vai ser hoje, não vai ser amanhã que você vai conseguir todo o conhecimento necessário para resolver 90 questões no domingo. Então, o Enem ele é um apanhado da sua vida escolar. Então, é importante agora
Então, as escolas hoje, elas estão encerrando as aulas, então a gente faz horários especiais, a gente não tem uma manhã cheia de aulas, tem 2 aulas, 3 aulas, para revisar daquela maneira, né, trazendo aquilo que dê conforto para eles, para que eles tenham um pouco mais de segurança. E amanhã, que é sábado, vamos fazer o que é do sábado. Vamos assistir um filme, vamos fazer uma caminhada, vamos preparar o corpo, né? Preparar a mente, deixar um pouco mais relaxada. Eu sei que eles dizem assim, é porque vocês não vão estar lá, mas a gente está junto com vocês. Mas a gente está junto, porque a gente fica preocupado. A torcida sente também, né? Não adianta. Seja, agora é relaxar, revisar de leve uma outra dúvida e ficar tranquilo para que isso. Se você assim, olha, tem uma coisinha que eu preciso, mais nada, você não vai passar a madrugada correndo atrás, o máximo de questões que eu resolva, vai que tem uma lá, não precisa disso, né? Então a gente já teve uma preparação ao longo da vida, na verdade. E esses 2 últimos dias, o hoje, né, e o amanhã, é tentar fazer uma atividade, né, que relaxa o corpo, a alimentação mais leve também, nada de extrapolar nessa questão. Nada de bebida. Não é interessante. E é bom você ter uma boa hidratação, né? Porque nossa cidade veio anunciando uma semana que vem de 44 graus, né? Que é para poucos, a gente resiste a isso aí, mas fazer uma prova de Enem no domingo à tarde, aqui em Teresina, já é o primeiro desafio. É verdade. Já é o primeiro desafio. Então é importante se preparar para isso, né? Porque o restante, se o seu cérebro ele estiver tranquilo, ele vai trazer para você tudo que for acumulado lá. Pois é, então, já que, como a senhora disse, hoje é sexta-feira, sextou, hoje e amanhã, porque já tiveram bastante tempo para estudar, para meter, digamos aí, os olhos, a mente nos estudos, então o grande lance é relaxar. E domingo à tarde, muito calor, apesar de acredito que as salas sejam refrigeradas, enfim, mas é relaxar para não chegar estressado e jogar fora toda a preparação de um ano, de anos, né, de trabalho. E o mais importante, cheguem com meia hora de antecedência. Isso é muito importante. Ao longo da minha vida de estudante e como profissional em educação, eu já presenciei muitos desesperos nos portões de aplicações de provas. Porque, gente, vamos considerar, é final de semana, não tem transporte público que atenda a demanda. Se você depende, porque a gente sabe que tem muita gente que, né, depende desse transporte público. Então, são as ruas com muitos veículos, são os aplicativos, vem todo mundo. E é o trânsito, a gente não sabe o que acontece exatamente nesse ínterim. Se acontece um acidente, aí é um caos. Se chover hoje ou amanhã, os semáforos vão ficar com problema. Então, pelo amor de Deus. Sem chuva já estão dando problema. Então, é importante ter esse cuidado de chegar com antecedência. Já sabe onde são os locais de prova, então é mais fácil, já ganha-se tempo em relação a isso, mas não confiar, né? É importante chegar com antecedência, revisar a documentação que precisa levar, leve sempre uma caneta extra, caneta preta, né? Sempre importante que você esteja dessa forma, porque se você começar a desestabilizar por essas questões que são bem pontuais, aí já não é benéfico para você, para encarar 90 questões. Né? Eu tenho um programa, né? Eu faço o programa com o seu Ferreira aqui no domingo pela manhã, começa às 9 e termina meio-dia. Aí, quando eu saí, Eliezer e Chico e Girlene, rapaz, quando eu saí daqui, 12:30, mais ou menos, que eu comecei a andar nas ruas, eu falei, meu Deus, a segunda-feira chegou e eu não estava sabendo, porque a movimentação, o fluxo, né, da busca pelos pontos de prova realmente é muito grande. Então, como ela disse, você tem que se antecipar para que, havendo algum tipo de acidente, as vias vão ficar aí, né, meio que bloqueadas, enfim. A antecedência realmente conta muito. Eles relaxam um pouco, porque como já sabem onde é o ponto de aplicação, já sabem chegar à sua sala, aí dizem assim, eu posso ir mais tarde. Faz isso não. Faz isso não. Não facilite. Não faça isso.
Bom, gente, 8h11. Conversamos com Girlene Paulo, diretora educacional aí do Colégio Séculos. Um bate-papo muito legal para você que vai fazer a prova no domingo, falando um pouco de educação. E, mais uma vez, as nossas considerações para que você possa dar mais um conselho, mais alguma dica para que a gente possa se despedir nesta sexta-feira e torcer para sucesso, né? Não só dos alunos dos Séculos, mas enfim, para todos vocês, né, que vão às provas. A gente deseja êxito, sucesso, que é o que vocês buscam, e a gente com certeza fica aqui torcendo para que vocês façam uma boa prova, não é verdade, Helene? É verdade. Importante dormir cedo amanhã, tá, gente? Dorme cedo, descansa bem e vamos, porque já, né, que foi feito, vamos colher os frutos. Muito bem. Então, o que tinha de ser feito já foi feito, você já está preparado, e boa sorte para você.